Boa tarde, pessoal. Boa semana. Segunda-feira eu aqui em casa há vários dias. Ai, gente, esse trabalho tem sido muito bom pra mim, viu? Minha sogra acha que eu não trabalho, que eu só falo que eu tô em casa, muitos dias em casa, mas a escala aqui tem sido muito generosa. Então, eu tenho conseguido me dedicar aqui no Instagram, tenho tido um tempinho de sobra, né, para poder fazer as coisas que eu gosto, para descansar, para falar com vocês, que para mim traz muita alegria. Boa tarde a todos. Hoje a live vai ser com o Caio da Ensino High. Ele é um querido parceiro aí na minha trajetória. Eu estudei na Ensino High por bastante tempo, aprendi muito. Então eu tenho muita satisfação em poder compartilhar com vocês como foi a minha experiência e poder trazer boas indicações, né? A gente vai falar o que é a Ensino High, para quem não conhece ainda. Já temos uma live lá no YouTube, onde o Caio fala bem a estrutura, mas se você não assistiu, tá lá gravadinha no YouTube e você vai ter a possibilidade também de ter um panorama geral dessa possibilidade para você estudar inglês. E também a gente vai falar bastante sobre aspectos emocionais que circundam aí o desenvolvimento com o inglês e também na parte de adaptação no novo país, da imigração, enfim. Muitas vezes a emoção toma a gente e rouba a gente da gente mesmo, né? A gente se perde num mar de emoções, a gente se perde da gente mesmo, diante das expectativas, diante das frustrações, e a gente perde as medidas. Então, por isso que eu gosto muito de abordar esse aspecto. As nossas emoções estão presentes o tempo todo, ainda que a gente não queira, né? Então, mais uma vez a gente vai falar sobre isso, voltado para o inglês. Sejam muito bem-vindos, boa tarde a todos. Amanhã tem outra live, já deixei nos stories. Essa live vai ficar gravada aqui no feed do Instagram e posteriormente eu também vou colocar lá no YouTube, tá bom? O link para vocês acessarem a Ensino High vai ficar nos stories, então se você acessar os próximos stories, vocês vão ter o contato dele, e se o story sumir, é só me chamar no direct que eu passo pra vocês. Beleza? Eu tô esperando o Caio me chamar aqui pra gente começar. Estamos a 1 hora de diferença, aqui são 2 horas da tarde, aí 3, e ele tá na Europa, então tá mais... tem mais diferença ainda de horário. Deixa eu só dar um toque nele aqui. Peraí, gente. Só um pouquinho. Aguardar o Caio chegar. A gente tava falando pelo WhatsApp, já ele vai entrar com a solicitação aqui, eu posso aceitá-lo para participar da live. Tem um comentário aqui. Oi, sou Julie, tô seguindo você, sou de Joinville, estudante de enfermagem do 4º ano iniciando inglês. Boa tarde a todos. Olha, vocês não sabem a alegria que eu tenho de cada dia mais ouvir relatos de estudantes de enfermagem que estão sabendo desse processo e já se preparando. Gente, eu gostaria muito de ter tido essa oportunidade. Eu fiquei sabendo dessa possibilidade em 2009. Eu já tinha 2 anos de formada trabalhando já por uma enfermeira que morava já aqui nos Estados Unidos. Já tinha feito processo, eu acho que ela já estava até aposentada. É a Adriana, uma querida, que era já amiga do meu marido há muitos anos. Então, a conheci por isso e ela que me contou do processo. Então, eu só soube desse processo porque eu vim aqui nos Estados Unidos, conheci uma enfermeira que já tinha feito. Porque no Brasil não existia essa informação assim, pelo menos eu nunca tinha alcançado essa informação tão preciosa. Então, ver que cada dia mais enfermeiros estão tendo essa oportunidade, para mim, assim, é um presente mesmo. Eu tenho certeza que isso vai ser uma transformação na carreira de enfermeiro. Quando a pessoa pensar em no que escolher como profissão, ela vai saber que o enfermeiro pode trabalhar
em UTI, em obstetrícia, saúde da família, e também pode migrar. Vai ser uma possibilidade assim automática, conhecida de todos. Esse é o meu propósito aqui. A Regiane tá falando aqui: oi, decidi com meu marido que quero morar nos Estados Unidos com as nossas filhas. Por questão de valorização da profissão, mais segurança e qualidade de vida. É isso. Outro comentário. Meu sonho é ir para os Estados Unidos trabalhar como enfermeira. Quero conhecer você lá. Pode vir, gente. Oi, Angélica. Pretendo estudar enfermagem no ano que vem, com 31 anos, com o intuito de trabalhar fora. Às vezes penso ser muito tarde, mas o tempo vai passar de qualquer jeito. Realmente, o tempo vai passar de qualquer jeito e não é tarde, tá? Eu acabei de chegar aqui, eu tenho 41 anos. Eu conheço enfermeiros que estão vindo com mais idade ainda. Isso não faz a menor diferença. Eu sempre falo que se você tá vivo, é tempo de você mudar a sua vida. Qual a maior diferença daqui dos Estados Unidos pro Brasil? Eu sinto duas grandíssimas diferenças. Valorização financeira, que a gente ganha muito bem, a gente tem uma condição com o nosso salário que a gente não tem no Brasil, de comprar coisas, viver coisas, a gente tem acesso a financeiro diferente, tá? Respeito, triste isso, né? Mas no Brasil a gente é pouco respeitado. E tem mais uma coisa que é incrível: segurança. Eram as 3 coisas que mais me provocavam no Brasil, sabe? Mais me entristeciam. E aqui são incríveis, assim. Deixa eu ver. Qual a maior diferença ali? Tá desmotivada no inglês? Assiste essa live aqui que você vai motivar. E outra, a motivação precisa ser de você mesmo, né? Grandes lutas, grandes vitórias. Você não vai conseguir alcançar, viver aqui, trabalhar aqui, ter todos esses benefícios sem ter um grande esforço. Então você precisa saber que isso, em nenhum momento eu falo assim, vai ser molezinha. Não vai. Cada um sabe os desafios, cada um sabe o preço que vai pagar. Mas eu tô aqui para te lembrar que vale a pena, para te mostrar que a sua recompensa vai ser incrível. Então é questão de você se organizar e persistir. Conhece alguém que validou e trabalhou na área de oncologia? Sim, tem uma enfermeira, que eu não sei o nome dela. Ela tem um Instagram super famoso e ela trabalha, eu acho que é com oncologia. Depois me chama no privado que eu passo o link. Que se eu buscar os nomes, eu vou saber o nome dela direitinho. Claro, gente, que cultura. Que coisa triste isso. Isso aí, gente, ó. A Mariana tá falando, tenho 56 anos, 2 anos de processo, chegou aí com 58. Consegue muito, minha filha, ninguém quer saber aqui se tu tem 40, 30, 50. Eles vão fazer uma entrevista com você. Se você tiver fôlego de vida, vontade de trabalhar, tiver os requisitos, né? Se você é enfermeiro de UTI, você tem que ter experiência em UTI. Se você é enfermeiro de labor delivery, você sabe fazer um toque, como que é? Esse tipo de coisa. A sua idade, eles não estão nem aí pra você. Sua vida pessoal, entendeu? Eles querem alguém que queira trabalhar. LD é muito difícil para homens aqui nos Estados Unidos? Labor e delivery, você tá falando? Se for, eu não sei, porque eu só conheço a minha pequena realidade de labor e delivery e não tem nenhum enfermeiro lá. Mas, aí tem que buscar mais informações, se é isso. Ó, o Caio chegou. Deixa eu atender ele aqui, senão a gente fica papiando. Caio, já te aceitei. Vamos ver aqui. Boa tarde! Tudo bem? Eu tô bem, e você? Tudo ótimo. Que bom. Caio, mais uma vez obrigada. Estamos mais uma vez aqui juntos, não é? Não é? Mais uma vez eu quero te agradecer, porque Sim. a outra live foi muito rica. Foi muito interessante porque eu tinha meio que acabado de chegar aqui, né? Sim. Então, eu estava num momento muito especial, continuo, mas a gente vai passando por etapas quando a gente faz essa transição, né?
Então agora eu estou num novo desafio, já trabalhando, já gastando todo o meu inglês, passando por vários perrengues. Você já está então no hospital, não é? Você já está no processo em si de trabalho todos os dias. Já estou há quase 2 meses trabalhando. Então tem sido um desafio diário, mas assim, muito satisfatório. A gente luta muito, mas como que eu posso dizer? A gente recebe muito, né? É muito interessante quando a Sim. pessoa se dispõe ao novo, como a pessoa tem a oportunidade de viver coisas que ela nem imagina, né? Então, eu Sim, tenho vivido isso e eu creio que você vive isso também aí, porque você também não mora no Brasil, né? Conta pro pessoal onde você tá, para sim. as pessoas também entenderem questão de fuso horário, que às vezes fica uma bagunça. É, exatamente, exatamente. A Angélica se encontra nos Estados Unidos e eu me encontro em Portugal. Então existe uma diferença de fuso horário entre nós. Creio eu que a diferença entre você e o Brasil é menor do que a diferença entre o Brasil e Portugal, correto? É, eu estou nos Estados Unidos, agora são 2h12. No Brasil, 3h12. E você, Exato. que horas são aí? Aqui já são mais de 7 horas da noite. Ah, então você vê, tem Então, uma. Você está essa bem adiantado. maior, não é? E olha que eu Exato. estou, por estar em Portugal, eu estou bem no que é mais cedo possível, pois se eu estivesse mais para dentro da Europa, por exemplo, França, até mesmo Espanha ou Alemanha, a diferença seria ainda maior. Então teria aí umas 6 horas de diferença, 7 ou 8 horas, não é? Ótimo. É bom saber porque quando as pessoas procuram pela Ensino High, né, muitas vezes tem essa questão de fuso horário. Então o pessoal às vezes Claro, me dá um feedback e fala assim, Angélica, eles ainda não responderam. Porque o emocional, a ansiedade, a urgência é enorme. Eu falo, sim, eu calma, entendo. Mas calma. por acaso nós neste momento estamos administrando este ponto, porque tínhamos todas as questões acontecendo aqui em Lisboa, em termos de atendimento, e por conta disso tínhamos essa diferença de fuso horário mesmo. Mas neste momento estamos com este ponto já sendo administrado com uma equipe nossa que na realidade já se encontra no Brasil Ah, a ótimo. fazer todo esse processo no fuso horário brasileiro. E isso eu entendo que faz real diferença. Isso faz muita diferença. Que as pessoas ficam. Quando as pessoas chegam numa plataforma como a Rai, que é uma plataforma que normalmente é por indicação, né? As pessoas chegam na Rai através de uma indicação. Elas chegam com uma expectativa enorme, tipo a solução dos meus problemas. Porque, por exemplo, se a Angélica estudou lá, passou e tá nos Estados Unidos trabalhando, a Rai, ensino Rai vai ser. Às vezes eu falo Rai Canadá ainda, né? Sim, sim, porque nós começamos com foco no Canadá, É automático. faz alguns anos que, na realidade, agora somos voltados para basicamente processos de imigração no mundo todo, incluindo os dos enfermeiros indo para os Estados Unidos. Que faz muito mais sentido, mas eu sou das antigas, então me perdoe ainda, às vezes sai Claro. espontaneamente. As Sim, pessoas veem como ensino high como realmente uma solução. E eu sempre indico falando, olha, ensino high realmente foi para mim uma ferramenta que me trouxe um direcionamento dos meus estudos. Eu consegui desenvolver muito, principalmente a questão do speaking, porque é uma vergonha no começo. A gente tem uma trava, infelizmente, né? Principalmente o brasileiro que não tem muito contato com o inglês, a maioria de nós, que a gente uhum. estuda aquele inglês porcaria na escola, né, Caio? Que a gente não aprende nada. Imagina, anos estudando, poderia sair expert, mas é um tempo perdido. Eu entendo. Aí a gente chega na fase adulta querendo um processo desse, então chega numa plataforma assim, falando assim, ai, mas eu não sei falar nada de inglês, como se o resto dos brasileiros soubessem. Não. Sim, Deixa a vergonha de lado, sim, respira fundo, faz sua parte e confiar no processo, né? Isso com é certeza. essencial. Então eu queria começar dando uma geral para as pessoas, porque como o Insta está crescendo bastante, a gente tem atingido bastante agora um público de estudantes de enfermagem que já querem se preparar, olha que coisa linda, Sim. para esse processo. Então a gente está conseguindo pegar da raiz. Eu queria que você desse uma geral o que é ensino high, qual é a proposta, como que ela funciona, por que a ensino high pode ser tão especial para nós enfermeiras que temos uma vida bem bagunçada em questão de Sim. horários, né? Essa questão. Conta aí para nós.
Claro, claro. Bom, só dois aspectos antes que eu gostaria de mencionar, que o primeiro é parabéns pelo crescimento do seu Instagram, parabéns pelo trabalho que você tem feito, porque definitivamente existe esse vácuo quando nós estamos falando de pessoas oferecendo informação de qualidade e clara para pessoas que têm essa oportunidade única, como os enfermeiros, para poderem, de fato, já sair do Brasil com um excelente emprego garantido e com basicamente tudo dali já devidamente organizado para que eles façam uma vida muito melhor em um outro lugar. Então, gente como você fazendo o trabalho que você faz real diferença para esse grupo de pessoas que muitas nem ao menos sabem que tem essa possibilidade. Então, quando eu vejo o seu Instagram cada vez crescendo mais, isso é mais e mais pessoas ao menos sabendo dessa oportunidade, não é? E já isso faz uma real diferença, não é? Obrigada. E o segundo aspecto é o que você mencionou sobre nós sermos uma solução. E sim, somos uma solução, mas no final do dia, quem de fato faz o trabalho é o estudante. E por isso, o que eu gostaria de dizer para você é que a sua aprovação e todo o seu sucesso em seu processo de imigração, mas no que tange o que a gente pode lhe ajudar, que é a preparação para o IELTS, o mérito foi todo seu. O mérito não foi nosso, não é? O É uma mérito é todo do estudante. Porque nós, na realidade, simplesmente ajudamos a pessoa. É óbvio que damos o nosso melhor, mesmo que de forma imperfeita, mas oferecemos o nosso melhor. Mas no final do dia, quem faz o trabalho duro é o estudante. E quem, então, quando ele obtém a nota que ele precisa, quando ele chega e fala, nossa, Caio, eu consegui de fato o resultado e olha só, agora eu estou nos Estados Unidos, é a pessoa, não nós. Somos somente uma muleta necessária que eu acho que faz real diferença, mas quem faz todo o trabalho é o estudante, portanto, o mérito é todo seu, Angélica. E de todos os estudantes nossos que já tiveram a oportunidade de migrarem, o mérito é todo deles, não é nosso. Obrigada. Não Mas é? eu nunca vou deixar de lembrar das aulas que eu tinha. Tenho professores que eu criei amor, assim, porque, como eu estava te falando no começo, a gente tem esses bloqueios, essas vergonhas e essa sensação de insuficiência, de olhar lá para o nosso objetivo, muitas vezes, e embora a gente esteja estudando, aquilo parece que ainda não é para gente. Parece que a gente não se sente muito certo que vai alcançar. Eu Uhum. professores que viraram pessoas que eu criei muito afeto, porque realmente me mostraram que eu dava conta, me davam feedbacks muito reais e me Sim. elogiavam quando eu precisava ser elogiada, porque tem momentos que a gente precisa de um respiro, e também falavam, Angélica, aqui, olha, tô vendo que hoje você não tá bem, né? Hoje Sim. você não teve o seu melhor desempenho, mas vamos Sim. melhorar, atenta nisso, atenta naquilo. Então, assim, eu falo da RAI com muito carinho porque realmente me fez diferença. Eu tive outras oportunidades de aprender inglês antes, mas Sim. foi ali que eu achei o que eu precisava para aquele momento. Então, Que ótimo, eu me sinto feliz por isso. você fala que o mérito é nosso, e eu sempre falo também para os enfermeiros que me procuram com essa enorme expectativa da RAI ou de outras plataformas, eu falo a mesma coisa que você falou. Não adianta achar que vai fazer 2 ou 3 aulas por semana e acabou. E você vai ficar fluente no inglês e a sua vida está resolvida. Você precisa entender que a escola direciona, dá as ferramentas para o desenvolvimento, mas o aluno tem que estar pronto a aprender, né? A gente tem que buscar treinar aquilo que aprendeu, se preparar bem para a aula, fazer as tarefas, que às vezes é chato, às vezes a gente não quer fazer porque está com preguiça, está cansado, está ocupado. Mas essas coisas fazem muita diferença, porque você realmente concretiza aquilo que está aprendendo, né? Então, eu creio que ter boas parcerias nesse processo faz muita diferença. Por isso que eu sempre Sim. fico muito grata de você estar aqui. Que bom. Conta para o pessoal como que é a RAI. É uma plataforma, é um site? Como que funciona mais ou menos as aulas? Exatamente. As pessoas têm dúvida assim, mas é só preparatório para o IELTS? Como Sim, que é isso é um ponto importante. preparatório? Eu vou aprender inglês? Conta aí, por favor. Sim. Esse, inclusive, é um ponto que, quando pessoas entram em contato conosco, sejam enfermeiras ou não, é um aspecto que a gente busca deixar o mais claro possível. Que é essa dinâmica do que nós somos. Somos um preparatório, somos uma escola, somos dois, não é? Então, a primeira questão que eu gostaria de dizer é que somos, antes de tudo, uma instituição de ensino da língua inglesa com
foco exclusivo em pessoas que têm como objetivo imigrarem, buscarem uma vida com mais segurança e qualidade fora do Brasil. Ou pessoas que já se encontram fora do Brasil e querem se manter fora do Brasil, não é? E foi uma instituição criada em 2015 por mim, com o intuito de, na realidade, ajudar pessoas com os mesmos problemas que eu tive. Porque nós também imigramos, não somente você, eu, todos nós, de fato, participamos em processos de imigração e sabemos quais são as dificuldades. E quando eu comecei, eu senti certas dificuldades em vários aspectos, em especial no que diz respeito à obtenção da performance que era necessária no IELTS. E depois, quando eu consegui a nota que eu precisava e vi os altos e baixos no meu processo, eu pensei, como que eu posso, na realidade, fazer com que outras pessoas tenham um processo melhor do que eu tive em termos da sua preparação e desenvolvimento para o exame, não é? E, portanto, foi com essa premissa, esse objetivo, que nós criamos a RAI em 2015 e viemos nos desenvolvendo até hoje em 2022. E tem sido um enorme prazer, porque essa é uma questão que está lá no nosso site. Somos uma instituição criada de imigrantes para imigrantes, não é? E isso, no final das contas, faz real diferença. Porque as pessoas que estão ali em sala são todas pessoas que ou já saíram ou vão sair do Brasil. Então, querendo ou não, a gente está lá naquela tribo de todo mundo com o mesmo objetivo, o mesmo alvo. Nem todos são enfermeiros e têm o objetivo de ir para os Estados Unidos. Entretanto, todos têm o objetivo de uma vida com mais segurança e qualidade fora do Brasil. E no final das contas, a essência é a mesma, não é? E todos em busca da performance no exame que é necessário, que no caso é o IELTS. Eu compreendo que agora também o processo de vocês, em particular, teve algumas mudanças nos quais você agora tem o TOEIC, não é? Sendo aceito, o que definitivamente pode ajudar para muitas pessoas. E nós podemos falar sobre isso em algum momento, caso você deseje. Mas é assim ensino RAI. Agora, somos, como disse no começo, antes de tudo, uma instituição de ensino da língua inglesa. Por consequência, nós, na realidade, temos duas coisas acontecendo simultaneamente. O ensino da língua inglesa em conjunto com a preparação IELTS. Então, quando a pessoa ela faz o desenvolvimento conosco, ela, na realidade, ela não somente se prepara para o IELTS, ela desenvolve a língua inglesa na prática. Por quê? Porque para você obter a performance que você precisa, para, por exemplo, você como enfermeiro, 7.0 no speaking e 6.5 nas outras habilidades, você precisa de um determinado nível de proficiência mesmo na língua geral. Se você não tiver, de fato, essa performance na sua boca, prática, ali na comunicação real, equivalente a essas notas que você busca para o seu processo de imigração, se você não tiver essa capacidade real, você não vai conseguir, independente de qual seja o seu nível de conhecimento sobre como que o exame é estruturado, independente de qual é a sua estratégia, independente de qual é o formato que você realiza o seu desenvolvimento. O fato é, se a sua capacidade comunicativa prática não estiver de acordo com a nota que você precisa, a minha perspectiva é que você não vai obter o resultado que você quer. Então, por isso que é inevitável nós, na realidade, também realizarmos o desenvolvimento da língua inglesa em conjunto com o desenvolvimento específico para o exame. Porque, caso contrário, as pessoas ficam naquele ciclo de fazer o exame várias e várias e várias e várias vezes, não passando. Não é? E é isso que nós, na realidade, queremos quebrar quando a pessoa ela começa o desenvolvimento conosco. São duas coisas muito distintas, né? Saber o inglês e saber a prova. Tem um enfermeiro que eu tenho acompanhado o processo que ele já se considerava fluente quando entrou no processo. E ele falou, Angélica, eu acho que o inglês não vai ser meu maior desafio, porque eu manjo bem, eu tô de boa. Sim. Eu falei, beleza, só estuda bem as estratégias para o IELTS, porque não adianta você chegar lá com o seu inglês se você não souber o que você precisa entregar. Sim. E ele falou assim, me ligou esses dias e falou, Angélica, você acredita que eu não passei? Eu vou fazer de novo, morri de raiva, porque eu tenho inglês muito bom. Então eu falei, lembra que a gente conversou, né? Precisa alinhar muito bem essas duas coisas, né? Você precisa saber dançar, mas precisa saber qual música vai estar lá no dia para você dançar. Exatamente, exatamente. Então, tem dois extremos. Tem o extremo da pessoa ela ser muito boa no inglês e, portanto, ela não se preparar de forma específica para o exame. E isso a fazer
não obter os resultados que quer. E também tem um outro extremo, que é a pessoa ela não ter nada de inglês, ou não ter o inglês no nível que ela precisa, saber tudo sobre o exame e pensar que, por conta disso, ela vai ir para o exame e obter o resultado que ela precisa. Na realidade, são essas duas coisas em sinergia que oferecem para você a possibilidade de você ir bem no exame e obter a nota que você precisa. Exatamente. Eu falo que o IELTS é depois, né, agora no pós, eu posso constatar que muita coisa que eu estudei para o IELTS eu uso no meu dia a dia. Ah, com certeza. Diferente do TOEFL, que eu fiz também e que nada a ver para mim aquela estrutura. Por isso que eu sempre, quem me pergunta, eu recomendo o IELTS porque é uma prova mais próxima do inglês real, dentro das possibilidades de uma prova de proficiência. Claro. Mas você realmente, no dia a dia, usa habilidades que você se preparou para o IELTS. Então, às vezes, eu dou risada sozinha, tendo que soletrar, tendo que confirmar o que a pessoa falou. Sabe? O OJE, lembra? Exato. Tendo que se comunicar. Muitas vezes eu fiz o IELTS faz mais de um ano. E isso está muito presente ainda. Algumas tarefas que eu tinha que fazer muito presentes no meu dia a dia. Então, realmente, apesar de ter sido uma prova que esses testes geralmente são muito desafiadores, né? Claro. Ele realmente me preparou para o que eu vivo hoje. Ainda dou umas tropeçadas, óbvio, mas... Claro. É uma estratégia específica para o exame no qual isso cria real resultado quando estamos falando de capacidade comunicativa prática em inglês é o OJE, não é? Aquela questão da opinião, justificativa e exemplificação. Isso. E isso, nós, por exemplo, temos uma estudante que ela mora na Inglaterra e ela também fez o seu processo de validação por lá e ela foi bem sucedida lá. E quando ela entrou na nossa instituição e nós, de certa forma, tatuamos na cabeça dela essa estrutura OJE para desenvolvimento argumentativo, ela disse que ela, em questão de pouco tempo, teve um salto muito grande na capacidade comunicativa dela prática no dia a dia do trabalho dela. Porque organiza a mente, né? Sim, porque assim, existem vários caminhos que você pode ir quando você vai comunicar uma ideia complexa. Agora, quando você, na realidade, tem o OJE como um norte, que ele nem é o melhor e nem é o pior, é um norte, no final das contas, você consegue estruturar as suas ideias de uma forma muito mais fluida e isso atinge diretamente a sua capacidade comunicativa no dia a dia, com certeza. Faz muita diferença. Eu sou testemunha disso. Tem gente aqui já perguntando como faz para entrar em contato. Eu vou deixar o link nos próximos stories. Então, terminando a live, acessa os stories que já vai direto no seu WhatsApp. Tem duas coisas que, antes da gente entrar no nosso assunto das emoções, né? Que eu sempre acho que isso é fundamental. Muita gente peca por não dar crédito para essa parte da preparação, né? Mas enfim, a gente vai chegar lá. Duas coisas sobre a plataforma. Se um enfermeiro que quer estudar desde o nível básico, ele consegue ser inserido nas turmas da RAI, ou se ele se preparar antes, qual é o primeiro momento que ele pode entrar? E a respeito de idade, só para você já dar uma geral. Também o pessoal acha porque tá velho que não vai conseguir estudar inglês, que se não estudou inglês na adolescência já era. Fala esses dois aspectos pra gente. Bom, a primeira questão, então, que eu gostaria de lidar aqui com essa questão da idade. E eu entendo, olha, eu acabei de fazer 30 anos, agora em 1º de setembro, e eu entendo muito bem o que essa questão dessa mentira da idade tem. E você sempre vai ter a idade como sendo desculpa de alguma coisa. Se não for desculpa de migrar ou aprender inglês, é desculpa com relação a outras coisas. Esta é a forma automática da gente justificar alguma espécie de insegurança e baixa autoestima que a gente tem. E a maior parte de nós tem essa questão. Agora, a gente tem que entender que a gente nem sempre tem que acreditar no que a gente sente. Nem sempre os nossos sentimentos... das emoções de novo, né? Exato. Nem sempre os nossos sentimentos estão certos. Nem sempre os nossos sentimentos estão precisos. E eles definitivamente podem falar coisas pra gente que são a maior mentira do universo. E a questão que eu tenho para falar para todos quando o assunto é eu sou muito velho, isso é, ok, o tempo vai passar da mesma forma. Independente se você começou a estudar inglês
aos 19, ou se você vai começar a estudar inglês agora e tem o objetivo de migrar daqui a, sei lá, 6 meses, ou um ano e meio, o tempo vai passar da mesma forma, a não ser que você pretende morrer antes. Se você não pretenda, se você não tem nos seus planos morrer antes, o tempo vai passar da mesma forma. E aí você escolhe como esse tempo vai passar, porque é inevitável, não é? Então, essa questão da idade, ao mesmo tempo que eu compreendo totalmente, não julgo, eu posso dizer, não acredite nesses sentimentos. E aí, quando nós, na realidade, já estamos fora no Brasil, vimos o que eu vi você falando no começo da sua live. Pessoas de 40, de 50. Eu já vi pessoas aqui na Europa de mais de 50 anos imigrando e definitivamente não se arrependendo nem um pouco. É óbvio que quanto mais cedo, melhor. Né, Caio? Entretanto, saber o potencial do profissional, né? Exato, exato. Quanto mais cedo, melhor. Entretanto, o cedo ou tarde não pode ser uma desculpa para você querer fazer da sua vida o que você quer fazer dela. Exato. Não é? Caso contrário, no final das contas, o tempo vai passar, você vai morrer e nada foi feito. Não é? Agora, sobre a questão que você mencionou sobre a questão específica de aprender inglês com uma idade maior, isso também faz parte das desculpas, ou seja, você é completamente capaz de aprender o inglês que você precisa para ser aprovada e conseguir, na realidade, seus processos de imigração. Até porque a sua expectativa ao aprender inglês para participar a priori de um processo de imigração como de enfermagem não é fluência. É o que nós denominamos de independência comunicativa. Eu então, até fluência, porque isso Exato. É um bicho também na cabeça das pessoas. Exato. Então, se você tem esse peso nas suas costas pensando, eu preciso de fluência. Não, você não precisa. Você precisa de independência comunicativa. E isso, na realidade, é uma diferença tremenda. E independência comunicativa pode ser de forma muito objetivamente definida. É o nível B2 ou C1 no padrão comum europeu. É o nível, então, intermediário avançado ou nível iniciante avançado, que é o C1. É isso. Ele não é o C2, ele não é o C1 Plus, ele não é... Não vai dar uma palestra em inglês. Não. Exato. Ele não é essa fluência que é uma questão abstrata, ela é muito específica. E, portanto, é alcançável por qualquer pessoa. Não é? Agora, você mencionou um ponto anterior que foi... Se a pessoa que está no nível básico, ela já consegue ser inserida na RAI. Sim, ou se exatamente. Ela já está mais desenvolvida. Sim. O que a RAI absorve? Exato. Uma questão interessante sobre esse ponto de pessoas iniciantes é que é chocante mesmo como que frequentemente as pessoas... É chocante, mas justificável. Eu entendo totalmente, sem julgamentos. Mas é chocante como que às vezes as pessoas se acham iniciantes e elas são bem menos iniciantes do que elas imaginam. Por exemplo, já tivemos aí, falando de enfermeiros, por exemplo, pessoas entrando em contato conosco falando: eu preciso de começar do zero. Do zero, do absoluto zero. Aí a gente fala: não, ok, vamos fazer então o nivelamento. Aí a pessoa fala: não, eu não preciso nem de me questionar. É zero mesmo. Mas não, aí a gente, com jeito, consegue fazer a pessoa fazer o nivelamento dela. E quando ela faz o nivelamento, a gente descobre que ela é uma B1. E ela queria retroceder para quê? Exato. E, desculpe, uma B1, se você começa o seu desenvolvimento como uma B1, você acabou de cortar pela metade o seu tempo de preparação. Então, é por isso que é muito importante você ter essa noção de que, tudo bem, você pode ser iniciante, mas pode ser que você seja menos iniciante do que você imagine. E isto atinge diretamente o seu planejamento de imigração, atinge diretamente os investimentos financeiros que você venha fazer sobre ele. Tudo. Por isso que é muito importante você fazer nivelamentos. Por isso que é importante você, independente de como você venha se preparar, de uma forma não já pré-concebida, definir qual é o seu nível atual. Isso faz total diferença. Não é? Agora, sobre essa questão dos iniciantes, temos este ponto. Então, frequentemente as pessoas pensam que são A1, que é o nível mais iniciante, ou começando do zero, mas elas começam, a maior parte delas, no nível A2 no padrão comum europeu, que é o que nós denominamos de um iniciante avançado, não é? Uhum. E, através disso, nós temos a possibilidade de termos o desenvolvimento acontecendo da maneira mais plena possível, tendo em vista a nossa metodologia. Eu posso dizer com certeza que a nossa metodologia funciona muito bem para pessoas a partir do nível A2 no padrão comum europeu.
O padrão comum europeu, ele é um padrão de definição de proficiência mais popular do mundo, em várias línguas, não somente no inglês, mas em várias outras. E aí você tem o nível A1, A2, B1, B2, C1 e C2. O A1 é o mais iniciante e o C2 é o mais avançado. Uhum. Então, podemos dizer com certeza absoluta que a pessoa, ela desde o começo tira muito bem do nosso desenvolvimento a partir do nível B2, a partir do nível A2, que é o que significa o A2? É alguém iniciante, inquestionavelmente é iniciante, mas é alguém que, querendo ou não, já teve uma exposição mínima Tem anterior. alguma noção ali do que tá rolando. Ele está falando tudo errado, conjuga tudo de forma imprecisa. Não é alguém que efetivamente pode te dizer, ok, eu falo inglês. Não é. Uhum. Agora, é alguém que já teve uma exposição mínima. Talvez já fez um curso passado, que parou no meio também. E no final das contas, tem algumas palavras já, não é? E assim, no final das contas, a pessoa tira muito desenvolvimento a partir do nível A2. Pessoas do nível A1 também conseguem. Também conseguem. Entretanto, eu tenho o A1 é, de fato, 0,0000 mesmo. O que, diga de passagem, não te diminui de nenhuma forma. Cada um começa do Tem ponto que que começar de algum lugar, né? Sim, claro, tem que começar de algum lugar. Eu tenho a obrigação ética de deixar claro que se você é um A2, você, em uma metodologia como a nossa, que é mais dinâmica, já que o foco é em imigração, tira bastante desde o começo. Já que já o A1, ele pode realizar o desenvolvimento conosco. Entretanto, ele tem que ter noção que o começo dele vai ser um pouco mais gradual. Uhum. Não é? Ele vai ser um começo um pouco mais gradual e ele vai ter que, de fato, ter a serenidade para compreender isso. Não é? Agora, se a pessoa é um A2... Podem, desculpa, buscar meios de dar uma acelerada nesse começo, né, Caio? Porque quando a gente não sabe nada, a gente tem tudo é lucro, partindo desse princípio. No YouTube tem milhares de aulas de inglês para iniciante. Então, como você fala seu nome, quantos anos você tem, as cores, os números, as letras, todo esse básico. Que se a pessoa pegar aí um mês e enfiar a cara no caderno e anotar, eu acho que ela já consegue dar sabe, sensação de que não sabe nada, para poder ter um pouco mais de prazer no início, de quando o professor falar, ela reconhecer algo. Você não acha que a pessoa mesmo, por ela mesma, ela já não pode começar a luta? Com certeza. Na realidade, eu sugiro para todos, com algumas adaptações que eu vou explicar aqui como fazer isso, mas eu sugiro a todos utilizarem o Duolingo como esta plataforma de sair do zero ao zero mesmo. Uhum. E o Duolingo, ele pode parecer esse brinquedinho, não é? Porque é aquela questão de brujinha, etc e tal, parece infantil demais. A questão é que, primeiro, ele não é essa coisa tão simples. Ele, na realidade, exato. Ele é um poderoso sistema baseado em inteligência artificial que, no final das contas, tem... Isso é comprovado cientificamente através de pesquisas externas que o Duolingo consegue, de uma forma efetiva, te levar até o nível A2/B1 no padrão comum europeu, com certeza. Você só com o Duolingo consegue se tirar do absoluto zero e ir para o nível A2 plus um B1 inicial. Isso você fazendo todo o curso do Duolingo, que é gratuito. Agora, o Duolingo que a maior parte das pessoas reconhece é aquela aplicação que eles instalam no telemóvel. Desculpe, telemóvel é em Portugal, no celular. É porque a gente... Sim, é a sua língua agora. Desculpa, é a aplicação que se instala no celular, não é? A questão é que a aplicação do Duolingo que se instala no celular, ela é muito reduzida, muito simples, porque o espaço que você tem, devido ao tamanho reduzido da tela, é muito pouco, muito pequeno, e por consequência, os exercícios que você faz são esses exercícios menos completos, como os exercícios de ligar coisas juntas, que já faz alguma diferença, entretanto, nem se compara com uma escrita real. Então, a primeira dica que eu tenho para dar para todos que querem começar do absoluto zero, de graça, e isso é através do Duolingo, é você acessar o Duolingo pelo computador, não pelo celular. Então, você, ao ir no seu computador,
no seu laptop e escrever lá duolingo.com.br ou só duolingo.com, vai abrir o mesmo software que abre no celular, só que no computador. Só que ele vai ser completamente diferente, porque o sistema vai reconhecer que você está num computador. E os exercícios são bem diferentes dos exercícios que se tem no celular. São exercícios de escrita mesmo. São exercícios complexos para desenvolvimento de vocabulário e capacidade de escrita e listening, porque o sistema também fala com você. E são exercícios muito mais complexos, completos e profundos. Uau. Então, começando por isso, você tem um real desenvolvimento quando você utiliza o Duolingo no computador, não no celular. E o segundo aspecto é você configurar o Duolingo como se você fosse um falante de inglês querendo aprender português. E isso faz uma diferença muito grande. Por quê? Quando você vai no Duolingo do computador, ou do celular, enfim, qual é a lógica principal do Duolingo? Você tem a sua língua alvo, que no caso, por exemplo, seria o inglês, com traduções para o português. Então, você tem lá a sentença em inglês e você digita a tradução em português. E a maior parte dos exercícios do Duolingo é isso, essa tradução da língua alvo para a sua língua nativa. Pois bem, se você configura o celular ou o computador, principalmente, como se fosse você um falante do inglês querendo aprender português, é o inverso. Você vai ter sentenças em português com você tendo que escrever em inglês. Então, além de você ter exercícios completos, você na realidade tem um real desenvolvimento de writing e, por consequência, uma real internalização de vocabulário e, por consequência, um real desenvolvimento de listening muito maior do que quando você configura como se você fosse um falante do português querendo aprender inglês. Demais. Entende? Demais. Então, se você for no computador e configurar a sua conta como se você fosse um falante do inglês querendo aprender português, você vai tirar muito do Duolingo, e não é pouco. E é totalmente gratuito. E aí, com você tendo todo o tree do Duolingo feito, você vai colocar numa posição muitíssimo mais confortável para o seu processo de enfermagem, para o seu processo de imigração. Porque daí, na hora que chega na sala de aula com um professor real, com 2 ou 3 colegas ali que estão fazendo aula com você, sim, você já vai ter a sensação, né? O enfermeiro está no jogo, já sabe alguma coisa. Sim. Eu também falo que a pessoa está naquela sala, apesar da gente ser uma coisa natural, da emoção, tudo ter vergonha, tudo, os colegas estão no mesmo nível. Sim, exato. O professor não está ali para te julgar, ele está ali para te desenvolver. Então, você tem um ambiente extremamente confortável para expor ao máximo, porque quanto mais a gente coloca para fora, mais a gente tem oportunidade de se corrigir, de entender quanto a gente está aprendendo. Então, tem que soltar tudo. Tem que dar o seu melhor. E também é aquela questão de você já estar se acostumando com a sensação de se sentir idiota. Isso. Porque é exatamente... vai passar tão cedo. Porque é exatamente isso que vai acontecer com você quando você entrar naquele avião e ir para os Estados Unidos. Não é? Me fala. Pois. Exato. Essa é uma questão que eu falo com os estudantes. Uma questão muito importante é a gente estar se acostumando a se sentir, pelo menos durante um tempo, idiota e incapaz, porque isso faz parte do processo. E acredite, o sentimento de idiota que você tem ao se preparar para o IELTS nem vai se comparar com o sentimento de idiota que você vai ter quando você chegar num novo país, com uma nova cultura, com você precisando de adaptar e aprender como as coisas acontecem lá, e sem você saber nada. É óbvio que os vídeos do YouTube e você e as informações que nós fornecemos ajuda e muito. Nem se compara como que era antigamente, quando não havia internet. Entretanto, ainda assim, tem algumas coisas que só a experiência prática vai te ensinar. E você vai se passar por idiota várias vezes. Isso faz parte do jogo. É inevitável. Tem que se libertar disso, né, Caio? Porque não tem. É inegociável. É inegociável. Não tem como você negociar o sentimento de idiota quando você imigra. Olha, dias que eu cheguei no hospital, eu tô morando no sul da Geórgia. Sim. A minha experiência com os Estados Unidos era muito sul da Flórida, Miami, Orlando. Então, o inglês lá era a última coisa, né? Então, aqui eu tô vivendo o inglês mesmo.
Cara, no começo, nos primeiros dias, eu não estava entendendo o que as pessoas falavam. Porque juntam o inglês natural, né? Com uma fala às vezes mais baixa, tá passando um plano Sim. baixinho. Elas juntam as palavras como a gente junta em português também. Usa muita sigla. Eu olhava assim, eu tô de sombra de uma enfermeira. Então, no começo, nos primeiros dias, eu só olhava. Aí, ao mesmo tempo que eu tava fazendo um esforço enorme, o listening do IELTS ficou no chinelo, perto do esforço que eu fazia nos primeiros dias. E ainda faz. E eu pensava ao mesmo tempo, ferrou que eu não vou entender. Ferrou. Eu não vou dar conta disso aqui. O que eu tô fazendo aqui? Eu não tô entendendo. Daí eu pensava, ao mesmo tempo eu pensava, todo enfermeiro que chega aqui chega desse jeito. É inegociável. Questões que a pessoa já tem mais domínio do inglês, todo mundo chega igual eu cheguei. Sim. Se lascando para passar no IELTS, passou e chega. Todo mundo chegou assim e todo mundo tem melhorado e tem dado conta e ninguém nunca foi demitido por conta do inglês. Todo mundo deu certo. Não é possível que eu não vou dar. Aí, no último plantão, eu tive a minha avaliação periódica. A primeira avaliação, né? De 30 dias trabalhando. E um dos pontos abordados da minha gestora foi justamente o meu desenvolvimento no inglês. Porque como a gente está vivendo, a nossa autoavaliação ela é um pouco prejudicada. Porque a gente Não nunca se... percebe. A gente, a gente é meio maldoso com a gente mesmo. Sim. Então, aí ela foi avaliando os pontos técnicos. Na hora do inglês, eu falei, olha, o meu maior desafio é o inglês, porque eu não consigo oferecer o meu melhor pelas limitações que eu ainda tenho da língua. Aí ela Uhum. falou, Angélica, é visível a sua melhora, tanto no entendimento quanto na fala. Cada dia você progride e a gente nem esperava tanto. Você tem superado as expectativas, tanto técnicas, né, da parte de enfermagem, quanto de como você está se virando aqui diante de um desafio. A gente não consegue imaginar estar na sua pele. Tá tudo bem. Nossa, aquilo foi tão bom para mim. É importante a gente ter esse feedback, né? Mas o que eu sempre falo para as pessoas é que a gente se cobra demais, a gente se judia demais. Sim. Então, é muito interessante quando a gente conversa todos esses aspectos, porque você já viveu na sua pele, o que é ser um estrangeiro. Eu tenho vivido. E as pessoas consideram que elas não vão dar conta. Mas se eu dei, você deu conta e um monte de gente todo dia faz, por que elas não vão fazer? Sim, exato. E você mencionou essa questão das pessoas te darem feedback. Tem gente que vai no seu cinismo para com isso além. No sentido de que elas recebem feedback, mas elas pensam, será que eles estão sendo verdadeiros mesmo? Será que eles não somente estão, desculpa o palavreado, mas puxando o meu saco só para me deixar bem? Bom, eu não sei qual que é o contexto da imigração específica de enfermagem, entretanto, considerando como que os processos de imigração de uma forma geral são, que é essas pessoas sendo contratadas para trabalhar, o que eu gostaria de dizer para todos é, empregador não está te contratando por caridade. Ou seja, se ele Exato. fala, se ele fala para você que você está indo bem, e, portanto, você vai ficar lá, é porque de fato você está indo bem e você vai ficar lá. Ele não está falando por dó e querendo passar a mão da sua cabeça. Exato. Porque, caso contrário, você é um custo para ele. Você é um peso para ele. Então, se ele fala para você que você está bem, é porque você de fato tá. Tudo bem, isso não vai mudar o fato de que você tá ali morrendo de medo e tá apreensiva. Os Mas desafios. não tem ninguém fazendo caridade para você. Somos todos adultos. Uhum. Então, se alguém chega para você e fala que você tá indo bem, é porque você está indo bem. Não É é? bom demais. É bom demais. É, e aí tem aquele outro aspecto que você falou que é do inglês que você não entendeu. E eu gostaria de dizer para todos aqui que o português é exatamente a mesma coisa. Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu não entendia nada. Olha só. Eu não estou exagerando. Eu não estou fazendo aqui alguma expressão só para aumentar as coisas. É literalmente, eu cresci em um país de língua portuguesa, fui para um outro país de língua portuguesa, inclusive o país que inventou o português, e eu não entendi absolutamente nada do que a priori era dito para mim. Então, esse sentimento de idiota você vai ter mesmo se você for para um país de língua portuguesa.
Então, é aquela questão que a gente trouxe lá para o começo, é se acostumar com isso, porque isso é inegociável. E aí eu vi o que alguém comentou, algo importante aí, que foi que medo, não é? Porque a gente estava falando de sentir idiota, alguém comentou aí, eu vi nos comentários, medo. Olha, eu entendo totalmente a questão do medo. E a questão de que, nossa, será que eu vou ter que ser forte? Ou será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir ser tão forte quanto esse processo me exige? Mas eu te falo, o que te exige mais? E essa é uma questão que eu geralmente perguntei para mim mesmo quando eu estava no Brasil. O que te exige mais força? Estudar inglês e depois ir para um outro país e aprender lá como que o jogo é jogado e viver? Ou viver a vida que você vive no Brasil da forma como que você vive? Não podendo sair de casa a hora que você quer, tendo o carro roubado, você sendo assaltado, você não sendo respeitado, você recebendo salário baixo, sua família sendo sequestrada, isso e aquilo e aquilo. O que é mais algo que exige esforço? Você já faz um esforço muitíssimo maior no seu dia a dia só por viver no Brasil do que qualquer pessoa que tem que passar no IELTS e está fora do Brasil precisa. Então, o esforço é você sair, porque você já está fazendo, não é? Essa é a questão que eu gosto de mencionar para todos. Doida que... Aí já é uma questão mais extrema minha, porque de fato eu vivo isso, eu falo isso para minha família. Doida é quem fica, né? Quem vai. Porque as pessoas perguntam, você é doido? Você está abrindo mão das suas coisas? Você está abrindo mão da sua casa, do seu carro, da sua família? Você está abrindo mão de todas essas coisas que você construiu na sua vida? A minha visão é, doido é quem fica. Não é? Doido é quem fica. Essa é a minha opinião pessoal sobre isso. Então não precisa ter medo. Da possibilidade, tudo bem. Mas a partir do momento que você tem na sua mão, como enfermeira, a possibilidade de trabalhar num país que vai te Sim. pagar financeiramente um salário decente, que você vai ter acesso a coisas que você nunca imaginou, viver uma coisa que você nunca imaginou, principalmente a questão de segurança, estabilidade. Quando as pessoas começam a me indagar essas coisas, eu pergunto assim: o seu cônjuge te apoia? Porque quando existe uma discordância entre o casal, é mais complicado porque o outro tem que comprar o seu sonho, né? Então, se a pessoa apoia e o cônjuge apoia e o enfermeiro está inseguro, eu também pergunto: você já veio aos Estados Unidos? Porque tem coisas, Caio, que eu não consigo explicar. Você tem que sentir na sua pele, né? Porque uma vez que você vem aqui, se consegue perceber coisas que, por mais que a gente fale, parece que é bom demais para ser verdade, parece que é balela, né? Porque a pessoa está tão acostumada a viver no Brasil da forma que a gente vive, que ela não consegue enxergar uma realidade diferente. Mas o fato dela não enxergar não quer dizer que a realidade não existe. Não exista, né? Depois que a gente tem a oportunidade de viajar, a nossa mente abre muito. Ah, com certeza, com certeza. E essa questão que você falou do casal, eu me lembro de uma questão que a gente conversou sobre isso também na primeira live que a gente fez, que é essa questão dos casais, não é? Uma questão que eu vejo sobre isso é, em termos de casais, independente que os dois estejam totalmente engajados, eu não sei como foi o seu processo. Você é casado, não é? Você tem... Você é casado. Tenho uma 4 anos, mas meu marido já tinha morado durante 10 anos em Miami. Ah, sim. Tempo atrás. Então ele foi o primeiro incentivador, porque ele sabe. Sim, perfeito. Então, esse é um caso de alguém que já teve experiência nos Estados Unidos, já voltou para contar a história, então te puxou. Muito bem. Exato. É porque, assim, quando você está falando de duas pessoas que nunca saíram do Brasil e estão, na realidade, se organizando para sair, como é no caso, na maior parte das pessoas, eu incluso, tem aquela coisa, mesmo quando o casal, os dois, tem essa visão, sempre vai ter um que puxa e um que é puxado. E essa é uma questão que eu acho que é importante ser definida desde o começo. E não é vergonha você ser o puxado. Ou também não é exploração você ser o quem puxa. Por exemplo, no caso de eu e minha namorada, eu sempre soube que por mais que ela queria sair do Brasil comigo, eu seria a pessoa que teria que trazer para mim a responsabilidade absoluta e tinha que ter o dobro do trabalho. E não poderia contar com ela de uma forma plena. Por quê? O sonho era meu. Ela também tinha um objetivo, mas no final do dia, o sonho, o grande ideal era meu. E ela me deu o privilégio
dela estar comigo neste processo. Ela Entretanto, eu tinha que ter total noção de que o sonho era meu e ela estava fazendo uma aposta neste meu sonho. Então, eu tinha que, na realidade, trazer a responsabilidade desproporcional para mim e sem necessariamente achar que ela estava à toa ou que não estava me ajudando. Ela, na proporção da motivação dela, estava me fazendo bem e estava me ajudando. Então, é uma questão que casais têm que definir desde o começo, ok, quem, e ser de uma forma bem sem julgamentos, quem está puxando e quem está sendo puxado. E quem está puxando tem que entender, sem colocar muita pressão no outro, que é ele que vai ter que trazer muita mais responsabilidade para si, se a imigração é para acontecer e se o casal é para sobreviver no processo. Porque muitos casais não sobrevivem. Eu não sei como que é nos Estados Unidos, mas a gente aqui em Portugal fala que Portugal destrói casais. Por quê? Porque muitas pessoas vêm sem organização, eles não sabem quem está puxando e quem está sendo puxado, eles não se alinham e se engrenam, e no final das contas, quando vem, a coisa explode. Não porque estão sem dinheiro ou porque Portugal é ruim, muito antes pelo contrário. É uma questão de desassociação do casal. Exato. E isso é uma coisa que tem que ser definida do Brasil para lá na frente a coisa não explodir na cara das pessoas. Eu creio que imigrar, assim, você mudar sua vida para um outro país, a pessoa precisa ter muita consciência dessa mudança, né? Você não vai ir na Disney ali, passar um fim de semana, ver o Mickey Mouse e voltar para casa. Não é isso. Você vai mudar tudo, da marca de arroz que você come, a roupa que você veste, o jeito que você paga o aluguel, o jeito que você vai trabalhar, o carro que você vai andar. São novos planos, novos objetivos, novas conquistas. Isso gera conflitos, né? Então, essa questão de casal, eu sempre me preocupo em falar para as pessoas. Porque o meu público é majoritariamente feito de enfermeiras. Claro, tem muitos enfermeiros, mas a grande maioria são enfermeiras. Mais ou menos da minha idade, lá entre os seus 30, 40 anos. Então, essas enfermeiras normalmente são casadas. Os maridos têm sua vida constituída no Brasil, com as suas profissões, né? Já tiveram tempo para isso, não são muito novinhos. Está chegando essa turma aí de quem está se graduando agora, mas no momento ainda eu atendo muita gente com o meu perfil que já tem filhos, então eu sempre falo, alinhem as expectativas, não deixem para pensar nas coisas que vocês vão enfrentar depois. Então o marido ou a esposa do enfermeiro já tem que ir estudando inglês para chegar aqui. Imagina, você tem um green card no bolso. Você pode trabalhar documentado em qualquer lugar. Você não é um imigrante ilegal que tem que se sujeitar a uma faxina, a uma construção, porque você não tem um documento. Não, você já chega aqui, vamos falar assim, por cima da seca. Você tem o green card, que é o sonho de milhares, milhões de pessoas que moram aqui. Só que pelo fato de não ter se preparado com uma certa antecedência, infelizmente vai ter que se sujeitar a trabalhos que você não precisa, né? Se você tiver um inglês básico ali, tiver uma comunicação, você consegue já trabalhar em ambientes mais confortáveis. A gente sabe que o clima aqui ou é muito frio, ou é muito calor. Então, de repente, se você quer o cônjuge se preparar, você não precisa trabalhar no meio do sol. Um dia aí de 40 graus na cabeça. Você pode arrumar um emprego que vai te trazer mais conforto, mesmo no início. Né? São coisas que parecem tão básicas, mas assim, no dia a dia vai ficando para depois. Aí quando tá prestes a emigrar, fala, e agora? Né? Aí chega aqui, a pessoa fica trancada dentro de casa, porque não consegue se comunicar. O enfermeiro trabalha o dia inteiro, resolvendo as coisas e ainda fica sobrecarregado, porque imagina, chega aqui, tem um mundo de coisas pra gente organizar da vida nova, né? Casa, carro, filhos na escola, compra coisa, vai para um lado, vai para o outro. Aí o cônjuge fica parado dentro de casa, tentando assistir televisão do Brasil para se inserir em alguma coisa. Imagina o tamanho da confusão que isso não causa. Né? Uma vida, que era um advogado, que era um engenheiro, ou que trabalhava numa empresa, tinha uma vida rodeada de gente, chega aqui e fica isolado. Imagina o tamanho do BO, da confusão que isso não dá no casal. Então, tem que... E é uma situação que acontece desproporcionalmente nos Estados Unidos. Eu não vou falar que é uma questão que somente atinge os brasileiros.
Entretanto, eu sei de muitos brasileiros por conta da escola que ficam nessa situação onde que eles literalmente vivem em um gueto cultural. Isso. Não é? No sentido de que a pessoa, ela sai do Brasil, mas ela somente está no meio de brasileiros, ela trabalha só com brasileiros, ela vive nos Estados Unidos, mas 24 horas por dia ela fala português. Ela fala português com a menina da loja, porque a menina é brasileira também, e o dono da loja é brasileiro, o supermercado. Isso tudo é muito confortável para você no começo, e aí você pode pensar, isso pode até mesmo facilitar eu ter um círculo social. Entretanto, no final das contas, o que ocorre é que você literalmente vive em um mundo paralelo. Exato. Eu não vou falar um submundo, porque não é. As pessoas são honestas, estão na sua maioria trabalhando normal como todo mundo. Entretanto, você vive num mundo paralelo não totalmente integrado e é inevitável a depressão. E não É consegue inevitável isso de estar aqui. Porque Exato. você não está com pessoas daqui. Exato. Exato. E aí, no final das contas, você acaba tendo que voltar, porque você não aguenta. Tem gente que pira mesmo, dá uma pirada, porque chega aqui e aí? A pirada é inevitável com todo mundo. Essa pirada aí, esse choque inicial, todo mundo tem. A questão é o nível. E se o nível leva a pessoa de fato e voltar ou não. Exatamente. Não é? Eu queria falar também da urgência no aprendizado, né? Na questão emocional, que a pessoa ela fica, não, agora eu vou aprender, eu vou fazer tudo, não sei o quê. E aí ela dá essa pirada também, porque ela não consegue ver os frutos do aprendizado, Sim. do inglês, do desenvolvimento, à medida que ela gostaria. Então, você pontuasse isso também, porque depois que eu entendi isso, Caio, eu acho que a idade, né, toda a experiência de vida que eu tenho, me trouxe esse benefício de ter clareza, de ter paciência, de não me punir. Não foi toda vez bem assim, mas no geral eu consegui segurar minha onda. Mas eu vejo muita gente todo dia que fala assim, eu não tô dando conta do inglês, tá muito difícil para mim, eu não vou dar conta disso. A pessoa ela já se coloca num lugar que ela não é capaz. Exato. Exatamente. O senso de urgência, ele é necessário. Se eu falar para você, ok, essa urgência que você tem dentro de si, que está causando essa ansiedade, é em sua essência negativa? Eu diria que não. Não é. Mas tem que focar, né? Exato. Uma coisa é um senso de urgência e outra coisa é o desespero. Isso. Essas duas coisas são completamente diferentes. Da mesma forma que existe o amor e existe o abuso. Não é? Então você tem o senso de urgência e você tem o pânico, o desespero. Essas duas circunstâncias são completamente diferentes. Então, é isso que a pessoa, quando ela está nesse processo, e não somente com relação a inglês, é com relação a todo o seu processo, a burocracia, a sua entrega dos documentos. Olha, eu sempre falo essa história para mostrar a importância do senso de urgência, mas sem desespero. Eu, quando finalizei o meu processo de cidadania italiana, eu só consegui ele porque ao longo de 4 anos eu não atrasei um dia sequer as entregas dos documentos. Por quê? Eu literalmente consegui o meu passaporte literalmente na última hora do último dia antes da embaixada da Itália fechar em Brasília por conta da pandemia e até hoje ela está fechada. Se ao longo de 4 anos eu tivesse demorado um dia a mais para cada um dos processos burocráticos que eu precisava de fazer, no final das contas, eu não teria conseguido a minha cidadania e, por consequência, eu não estaria aqui hoje. Eu estaria até hoje no Brasil, por conta da pandemia. E quando eu falo foi 45 do segundo tempo, foi literalmente 45 do segundo tempo. Foi no último dia, na última hora, antes da embaixada fechar. Se eu tivesse demorado um dia sequer em qualquer um desses eventos ao longo dos 4 anos, a emissão do meu passaporte teria demorado um pouquinho mais e eu não teria conseguido. Então, eu acho que é a mesma coisa de vocês, ou seja, é senso de urgência com relação a tudo, não somente em inglês, mas não é desespero. Não é? Porque o desespero... Estudando, não ficando atrapalhada, né? Exato, exato. O senso de urgência e desespero são duas coisas diferentes e você precisa de estar atento a isso.
Agora, vão haver momentos de desespero, isso é inevitável. Eu tive momentos de desespero. Eu tive, isso é inevitável. Entretanto, quando você entra neles, é você voltar para a realidade. Porque, literalmente, quando você se desespera, seja no inglês, seja na sua burocracia, seja no processo de documentação, não é a realidade. Ao Não, mesmo tempo que é é justificável, você fugiu da realidade. Sua cabeça fugiu. É você dar um tapa na cara, acorda, vem de novo, vem para a realidade de novo, e aí, bum, vem a realidade de novo, e aí você se acalma. Porque se a sua cabeça vai embora do presente totalmente, você entra em pânico. E se você entra em pânico, você perde. Não é? Eu falo que a gente precisa racionalizar nesse processo. Uhum. A gente começa a ficar nessa loucura da emoção e frustrado porque não tá vendo o que acha que deveria estar vendo, porque o resultado concreto que a pessoa tem, ela não tá valorizando. Então, ela tá para a grama do vizinho, muitas vezes, né? Ela não consegue reconhecer ali os próprios méritos. E aí ela fica doida e perde esse senso da verdade. E da Então, realidade. isso tem que racionalizar. Peraí, se eu tô no A2, eu não vou conseguir vir aqui e falar, dar uma resposta do Task 2 do IELTS para você. Porque eu não tenho as ferramentas necessárias para isso ainda. Ou eu posso fazer de uma forma básica, não, mas não do jeito que eu preciso para atingir a nota que o processo exige. Então, o que é esperado de mim nesse momento? É isso, tá tudo bem. Eu tô um degrauzinho de cada vez, né? As pessoas me falam demais assim, ai, mas eu estudo. Tem que ver como que é esse estudo também, né? E eu não consigo falar. Chega na hora, eu travo, eu não consigo falar. E eu falo, você só vai aprender a falar falando. Não tem jeito. Exato. Você precisa aprender um monte de coisa e aí você se expor, fala. Aí o professor fala, olha, aqui não é assim, está falando... Porque para mim o inglês é meio uma equação, né? Tem o formato das frases, a ordem das coisas. Então, para mim, é muito parecido com matemática, um monte de coisa. Para mim, funciona desse jeito. Então, olha, mudou a ordem. Ah, é verdade. Então, vou organizar isso aqui. Na próxima vez que eu vou falar de novo, eu já vou ter resolvido essa questão. Aí eu vou ter outras dificuldades. Porque eu acho que quando a gente não é nativo, ou mesmo quando é, mas eles não estão nem aí para isso, a gente vai errar sempre. Uhum. Não é? Em português a gente não fala português perfeito. Eu vejo um monte de gente que está aqui falando, trabalhando como enfermeira e fala português com coisas erradas e em algum momento também falo. Por que a gente quer se exigir a falar o inglês perfeito? Sim, exatamente. A vida real não exige essa perfeição. Exato. É sempre mais baixo do que a gente imagina na vida real. Eu queria que você falasse um pouquinho também a respeito de como eu respeito das pessoas daí de Portugal com você como imigrante. Porque isso é uma neurose na cabeça também de muita gente que acha que ser imigrante é ser um invasor. Que as pessoas... Eu adoro falar sobre isso. Exato. Como que é a sua experiência aí? Porque eu falo a minha, você fala a sua, cada um fala um pouquinho. Sim, claro. Só uma observação. Eu acho que foi a Glaucia que colocou aqui um comentário falando sobre como que eu sei o meu progresso. Eu somente gostaria de falar que essa é uma coisa que nós fazemos na escola, entretanto, você também pode fazer isso por conta própria. A sugestão é, a cada aproximadamente 12 semanas de desenvolvimento, você fazer uma avaliação, não é? E essas avaliações podem ser uma avaliação com feedback externo automatizado, como, por exemplo, essas provas automáticas que você vê na internet, ou, num contexto de instituição como a nossa, é um feedback de alguém que dá para você a cada aproximadamente 12 semanas de desenvolvimento. E essa questão de 12 semanas é porque o padrão comum europeu, que é a base do IELTS, mas não só as outras certificações, também tem o padrão comum europeu como referência. E o padrão comum europeu fala que aproximadamente a cada 12 semanas de desenvolvimento consistente, você sobe um ponto no IELTS ou um nível no padrão comum europeu. Então, você pode verificar de uma forma realista o seu progresso a cada 12 semanas fazendo uma avaliação, não é? E só uma outra questão envolvendo este ponto da urgência, antes de eu falar sobre essa questão de respeito ao imigrante, essa questão da urgência eu acho que se aplica também para pessoas quando elas estão em dúvida se vale a pena primeiro estudar para o NCLEX
e depois ir para o IELTS, ou faz as duas coisas simultaneamente? Vocês, inclusive, podem por completo discordar de mim. Eu não sou o dono da verdade. Entretanto, eu sugiro a todos, ao menos, conjecturarem a hipótese de ter um desenvolvimento da língua inglesa com um norte no IELTS, mas em essência em inglês, simultâneo à sua preparação para o NCLEX. Por quê? O NCLEX é em inglês. Então, o seu desenvolvimento em inglês inevitavelmente atinge positivamente a sua performance no NCLEX. E aí a pessoa menciona, ok, o NCLEX é muito reading. Pois bem, um desenvolvimento que tem o IELTS como um objetivo, ele tem o seu aspecto reading e o seu desenvolvimento de vocabulário, que é inevitável, que vem atingir positivamente a sua performance no NCLEX. E eu entendo, o NCLEX também tem todo aquele jogo próprio, estruturado, que você aprende. Entretanto, eu acho que vem um processo de interpretação também, e um desenvolvimento com o IELTS em mente, desenvolve a capacidade interpretativa que atinge a sua performance no NCLEX positivamente. Sem dúvida. Quanto mais se expõe, entende. Se conseguir conciliar, com certeza vai ser o melhor dos mundos. Com Mas certeza. fica claro que, a leitura do material para o NCLEX enriquece muito. Enriqueceu para mim. Eu vi o feedback dos professores. Eles falavam, Angélica, você está estudando, né? Porque você tem usado uns vocabulários mais interessantes, tal. De onde você está? Ah, eu falava, é porque eu tô lendo, né? Tipo, sim, saía naturalmente. E na turma de mentoria que eu fiz, que eu finalizei agora, as meninas me relataram a mesma coisa. Que o crescimento, o boom que elas deram no inglês foi, assim, muito visível através do material do NCLEX. Então, exato, se expor, né? Porque inglês é inglês é inglês. Seja inglês para o IELTS, seja inglês para o NCLEX, seja inglês para a vida real, o desenvolvimento da língua inglesa desenvolve tudo. Não existe inglês para o IELTS, inglês para a vida real e inglês para o NCLEX. É tudo inglês. Então, agora, sobre essa questão que você mencionou sobre o respeito, isso é muito importante, a questão de como que a gente é tratado. Mais uma vez, eu estou falando das minhas opiniões pessoais. Este é um ponto que está, via de regra, é óbvio que sempre existe. A xenofobia e o racismo é real? É. Somos adultos, precisamos de compreender que tem gente muito má neste mundo. Tem gente escrota em qualquer lugar do mundo, tem né? gente escrota no mundo inteiro. No mundo inteiro. Assim, né? Sim, exato. Mas o que eu posso dizer para você é que este é um ponto que, tendo isso como referência, de que existe gente escrota no mundo inteiro e isso é real, o fato é que, tendo isso em mente, no final do dia, quem vai definir o quão bem integrado ou não você é em um país é você mesmo. Concordo. É a sua atitude para com o país, não o país para com você. Por quê? Pelo menos na minha mentalidade, e eu sugiro a todos que vão entrar nessa grande aventura que é a imigração ter, no final do dia você é um voluntário. Ninguém chamou você para ir para o país. Você está indo porque quer. Tudo bem, você tem um processo de imigração específico para enfermeiros e eles precisam de você lá. Isso é inevitável, isso é real. A casa te buscar. Exato. Entretanto, no final do dia, não precisa de ser você. Eles podem contratar alguém lá da Malásia. Eles podem pegar alguém lá da China. Eles podem pegar alguém de qualquer lugar do mundo. Exato. Então, no final do dia, é você que escolheu ir para lá. Portanto, não tem que ninguém estar sorrindo para você. Não tem que ninguém te dar abraço. Você é um voluntário. É você que tem que se adaptar ao país, não o país a você. E quando eu vejo aqui pessoas tendo problemas, de uma forma consciente ou não, a pessoa ela está tendo uma atitude muito mais de que o país tem que se adaptar a elas do que elas têm que se adaptar ao país. Como uma criança mimada, né, Caio? Como uma criança mimada, exato. E isso é um real problema. Então, o que isso significa na prática? Isso significa na prática que vários costumes que você tem no Brasil e que você acha que são normais, porque no Brasil são, aqui são completamente falta de educação. Pelo menos eu posso falar aqui por mim. Eu vou te falar uma coisa que é muita falta de educação e que no Brasil é completamente normal. Você chegar assim no bar, assim, ou até mesmo na praia, nem vou falar bar, porque no bar, até no Brasil isso pode ser mal educado, mas vamos falar na praia.
você pegar um som, uma caixa de som e colocar o som tocando alto e todo mundo escutando. Pois bem, isso daqui é interpretado como fato de educação e você pode ter pessoas agindo de uma forma agressiva para com você caso você faça isso, porque na interpretação deles, você está agindo de forma agressiva, desrespeitando o fato de que você está num ambiente público. Uhum. E não é somente isso, são várias outras circunstâncias. Então, a pessoa que se adapta é a pessoa que ela pega o seu ego, deixa de lado, até mesmo pega as coisas que ela se identifica como brasileira e como pessoa por consequência e deixa de lado e entende que é eu que tenho a obrigação de me adaptar aqui, não é eles que têm a obrigação de me introduzir. E não tem que ninguém que sorrir para mim. E aí você, de uma forma objetiva, começa a pegar como que as coisas são feitas da forma daqui e aprende o jogo daqui. E quando você começa a aprender o jogo daqui, você começa a ter os benefícios que você espera. Agora, aí a pessoa nesse processo pode falar, mas aí eu vou perder a minha personalidade? Eu vou perder quem eu sou? Não necessariamente. Você talvez tenha que perder certos costumes, certos hábitos, certas coisas que no Brasil são aceitáveis e que aqui são diretamente considerados como desrespeito. Entretanto, isso não precisa de mudar quem você é como ser humano. Entende? Pode te melhorar, então, inclusive. Para mim, pessoalmente, não há nenhum hábito que eu tive que abrir mão, que eu tinha no Brasil para estar aqui, que me fez pior. Exato. Não é? Não houve. Então, eu acho que a coisa está muito mais sobre o seu controle do que fora. Em especial se a sua mentalidade eu estou aqui como voluntário, eu que tenho que me adaptar ao país, não o país tem que se adaptar a mim. E a obrigação é 150% minha. Ninguém me chamou para estar aqui, eu estou aqui porque eu quis. E tem sido muito bom para mim, né? Exato. E porque eu quero, eu lutei para estar aqui. Exato. Tem certas coisas que eu tenho que reaprender, tem certas coisas que eu tenho que fazer diferente do que eu fazia no Brasil. E tá tudo bem. Eu tenho percebido aqui, principalmente onde eu tô morando agora, é uma cidade menor, de americanos, como são educados, como são respeitosos com a questão do espaço alheio. Passa perto de você, já fala, excuse me, sabe? Assim, uma gentileza, uma coisa que em Miami, em Orlando, você não vê muito por conta da mistura de culturas, é muito discrepante. Sim. É assim um choque quando você sai de lá, que era o que eu era acostumada, quando você vive essa experiência que a gente tem vivido aqui. As pessoas são... Todo mundo fala assim, americano é frio, não sei o que. Tem... falar. Mas assim, Caio, eu vim na boa, eu vim zero expectativa. Vamos lá, se for ruim, vai ser ruim e eu vou dar meu jeito. Se for bom, melhor ainda. Eu não vim criando muita expectativa para essa recepção das pessoas para comigo. Claro que eu pedi a Deus para que eles fossem gentis e me recebessem bem, porque isso me facilitaria. Mas foi assim, incrivelmente melhor do que eu podia imaginar. Pessoas gentis, afetuosas. Eles não são de ficar abraçando, beijando. Do jeito deles, mas afetuosas. Sim. Mas pessoas que estão ali com você. Pessoas que respeitam. E eu, no começo, muito envergonhada com a questão do inglês, meio deslocada. E eles fizeram de uma maneira que me introduziram tão bem que, assim, como eu não vou ter gratidão por essas pessoas, por esse povo que me recebeu, que tá dando a oportunidade de eu viver uma vida incrivelmente melhor do que eu tinha. E ainda estão facilitando o meu caminho, me tratando desse jeito. Só que eu também cheguei com um olhar aberto. Eu também cheguei querendo fazer o meu melhor. E entendendo que era responsabilidade sua se adaptar, não eles de te aceitarem. Exatamente. Porque você está na casa deles. Exatamente. Eu tenho que ter o jeito deles. Então eu falei, olha, eu tô aqui para fazer qualquer coisa que precisar. Apenas me pontuem. Me corrijam as coisas que eu fizer errado, não tem problema. Eu não ligo. Lá no Brasil eu era super boa enfermeira, aqui eu tô começando, tá tudo bem. Eu tô aqui para fazer qualquer coisa. Elas morreram de rir.
Falaram, ih, Angélica, fica tranquila, vai dar tudo certo. Eu falei, me ajudem, porque eu tô aqui apavorada. E tem Sim. sido incrivelmente melhor do que eu poderia imaginar. Mas é uma via de mão dupla e principalmente o que a gente faz, né? Como a gente chega nas pessoas. Sim, exato. Essa questão que você falou, americano é frio, não é É. só brasileiros nos Estados Unidos que falam. Isso você pode ver em qualquer grupo de imigração para qualquer país do mundo. O português é frio, o australiano é frio, o francês é frio, o inglês é frio, todo mundo é frio. Parece que o Brasil é o único país do mundo onde que as pessoas têm amigos e são capazes de serem As pessoas afetivas. são fofas no Brasil e o resto não é. O Brasil é o único país do mundo onde que existe amizade, onde que existe amor, onde que existe romance, onde que existe humanidade. Não é? Não, não é. É diferente. Não é porque é diferente é que é pior ou melhor. É só diferente e é a nossa obrigação aprender como que é. E se não nos adaptarmos, olha, no final do dia, querendo ou não, o aeroporto está ali. Exatamente. Você não é obrigado a estar aqui. O Brasileira. aeroporto está ali. A coisa mais ridícula do mundo e isso acontece muito aqui em Portugal, e eu tenho certeza que nos Estados Unidos, em qualquer outro país do mundo também acontece isso. Brasileiros que falam muito, muito, muito mal do país, mas não vão embora. Fala mal, mas não quer Não vão largar, embora. né? Não vão embora. E se alguém chega e fala, vai embora, é xenofobia. Mas eu posso ser xenofóbico contra o povo que me atendeu, que me aceitou no país deles. Eu posso ser xenofóbico com eles. Eles não podem ser comigo. Então, não pode me pedir para ir embora. Dois pesos, duas medidas estranhas. Eu quero estar aqui nos Estados Unidos, quero ter a segurança que eles Não oferecem, é? eu quero ter o benefício do salário que eles me pagam, eu quero ter a educação boa para minha filha pública e todo o resto que a gente pode ficar aqui o dia inteiro enumerando, mas eu não quero abrir mão de absolutamente nada do que eu tinha no Brasil. Ué, então eu no Brasil, né? Precisa dessa viradinha de chave para a gente poder realmente ver beleza no que a gente está vivendo num novo Sim. país, né? Com certeza. Essa questão, você tem aquele momento de aprendizado mesmo, que é muito belo, se você permite ser muito belo. Porque se você não está aberto ao aprendizado, na realidade é conflito. E Vira você é dor. Você fala, não, no Brasil é melhor. Não, eu estou acostumada dessa forma. Não é uma nova forma de ser que você está aprendendo. É um conflito. E isso, no final das contas, faz com que a sua adaptação seja inexistente e você tenha uma experiência péssima. Exato. Né? Exato. Ó, é o que eu sempre falo assim, dá para ser muito bom. É claro que eu creio que Deus me abençoou com coisas extraordinárias. Nem sempre as pessoas são tão fofas e queridas quanto as enfermeiras que eu tenho trabalhado. Eu já ouvi relatos de enfermeiras que chegam e enfrentam um cenário um pouco mais normal. Duro. As coisas e tá tudo bem. Ninguém tá aqui para ser seu best friend, né? Exato. Mas qualquer cenário que a gente enfrente aqui, na minha opinião, já é melhor do que o que a gente vive lá, num contexto social. Se eu vou ter que pagar um preço no hospital, tá tudo bem, porque eu vou chegar em casa e eu vou estar vivendo tudo aquilo que eu imaginei. Não vale a pena? Exato. Exato. E a sua situação atual não é eterna. Às vezes você chega e tem essas dificuldades, mas não é que a sua vida para sempre vai ser assim. Não é? Não é que a sua vida inteira vai ser assim. Vai chegar um momento em que as coisas vão fluir. É inevitável. Se você tiver a consistência e a humildade o suficiente. Não é? Tá, uma chamada de áudio do Instagram de uma pessoa que eu não conheço. Alguém que quer falar comigo. Tem uns comentários aqui que eu não queria deixar de passar. Assim, claro. Dicas maravilhosas. Já irei reconfigurar meu Duolingo a respeito do aplicativo lá para usar no site. Sim. Ensine maravilhosa. Sem palavras para agradecer. Sim. Tá cortando? Agora a pessoa quer muito. A pessoa quer muito falar comigo, que ela já ligou 20 vezes. Agradecer imensamente ao Caio por ter me acolhido e estar me ajudando nas aulas de inglês. É a Denise falando. Passando só para agradecer mesmo a você, Angélica, pelas dicas, sempre incentivar a gente. Quem passou por esse processo, né, Caio, de viver uma vida nova, conquistar algo que foi um dia que foi só um sonho e virou
um projeto mesmo que foi desenvolvido e deu conta. Eu sempre falo assim, eu não consigo estar aqui vivendo tudo isso e simplesmente não dar oportunidade de outras pessoas trilharem esse caminho. Se o que eu posso dar de informação pode fazer diferença, por que eu não vou fazer isso? Né? E você faz isso através da Ensino High e através aqui do nosso bate-papo, abrindo tanta mente da gente. Só tenho que agradecer, foi muito especial, mais uma vez. Eu gosto e também, assim, sempre quando eu converso com pessoas que têm experiências em países diferentes, eu também aprendo com elas e percebo que, na realidade, no final das contas, o processo e o drama é o mesmo para todos, independente para onde você vai. Mas, na maior parte das vezes, também o drama tem o mesmo fim. Uma vida muito melhor. Então, é sempre muito gratificante também ver as pessoas nesses processos. Eu tô Problema? calma. Calma, criatura, que eu vou atender. Não sei quem é. Caio. Eu não sei. Estamos tendo aqui problemas de conexão. Eu acho que eu tenho um hater que tá querendo prejudicar nossa live. Mas muitíssimo obrigada. Mais uma vez a live vai ficar salva aqui no Insta, depois eu vou pôr lá no YouTube também. E o link para acessar a plataforma, para poder ter acesso a tudo isso que a gente conversou hoje. E na outra live que já está lá no YouTube, o link vai estar aqui nos próximos stories. O espaço está aberto aqui para você dar tchau, quiser dar mais alguma dica pro pessoal. Mais uma vez eu te agradeço. Claro. Bom, pessoal, muito obrigado por o acolhimento sempre. Saiba que quando a gente fala as coisas que a gente fala aqui, às vezes pode ser, às vezes, duro quando a gente fala. É do fundo do coração, com o objetivo de trazer a realidade para vocês, mas a trazer a realidade de uma forma que seja útil para que você consiga, no final, realizar os seus sonhos. Porque o processo não é nada bonito, entretanto, ele pode acabar bonito, que é você nos Estados Unidos. Então, é sempre muito gratificante nós estarmos aqui. E uma questão que eu sempre chamo todos quando eles tiverem uma oportunidade é: sinta-se à vontade para entrar em contato conosco. Nem é necessariamente para se tornar aluno da escola. A Angélica, ela possui um link, que é um link específico dos enfermeiros, que quando vocês entram em contato conosco, nós já sabemos que são enfermeiros. E, portanto, vocês têm um processo que é específico para vocês. E quando vocês entram em contato conosco através do link dela, nós temos a possibilidade de definir quanto tempo de preparação aproximada você pessoalmente precisa para se preparar para o IELTS. E essa informação que nós damos para você é uma informação que não é de forma nenhuma conectada a vocês fazerem o seu desenvolvimento conosco. Vocês podem, no final das contas, decidir fazer o seu desenvolvimento em um outro contexto ou até mesmo de forma própria, de forma autodidata, não tem problema. O importante é que quando vocês entram em contato e tem o nivelamento sendo feito, vocês têm uma perspectiva mais exata de quanto tempo você pessoalmente precisa para fazer a sua preparação. E neste processo também saber quanto que mais ou menos o seu processo de migração como um todo, por conta disso, também pode durar. Então, eu acho que é uma informação muito útil que nós passamos para as pessoas e que vocês podem tirar proveito disso de uma forma completamente sem custos. Tudo bem? Maravilhoso. Eu só tenho a agradecer, tanto pelo tempo que eu passei sendo aluna, agora como parceira sua, para poder divulgar para as pessoas que elas, desculpa, que elas são capazes e que existe um caminho já feito para elas poderem chegar no objetivo que a gente está aqui para ajudar. Muitíssimo obrigada, Caio. Obrigado a vocês também, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Fiquem todos com Deus. Você também. Valeu. Tchau, tchau.